Na aula de hoje, nós vamos ver as propriedades dos limites, agora que nós já entendemos e já aprendemos, né, a definição desses limites, tá? A primeira propriedade que a gente tem, sendo o limite p de x de uma função polinomial, temos que o limite de p de x quando x tende a é p de a. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que eu estou calculando o valor da função para esse x, né? Então, basta... Quando a gente pega aqui, ó, por exemplo, limite de 2x quando x tende a 3. Significa que o meu x vale 3. Então, 2 vezes 3, 6. Calcula esse limite. Existem muitos casos, assim como este aqui, que o valor do limite coincide exatamente com o valor da função. Só que isso não é uma regra, porque o limite é a tendência. Então, às vezes, sim, ele vai coincidir com o valor das funções, mas às vezes ele vai ser realmente a tendência. Então, tem que tomar cuidado, não necessariamente é o valor desta função. A proposição 2, ela me dá algumas propriedades de limites, coisas que a gente acaba fazendo direto, mas vocês vão ver alguns exemplos em aulas futuras que a gente puxa uma ou outra propriedade dessa para conseguir resolver os limites, né? Então, se eu tenho duas funções que estão se somando ou se subtraindo, eu calculo o limite de cada uma delas, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, limite de x mais x ao quadrado quando x tende a 2, o que a gente vai fazer? A gente pode calcular o limite de x quando x tende a 2 e somar aqui ou subtrair, né? Vai depender do sinal da função, de x ao quadrado quando x tende a 2. É óbvio, a gente faz isso aqui direto, tá, gente? Mas a propriedade está aqui, se precisar eu posso utilizar. A da multiplicação por uma constante, por quê? Porque o que infere no cálculo do limite é apenas a função, então a constante pode sair. Então, se eu tiver, por exemplo, limite de 2x, que a gente acabou de fazer, né? Quando x tende a 3. Na verdade, a gente tem 2 que multiplica o limite de x quando x tende a 3, tá? Se eu tiver a multiplicação de duas funções, eu posso multiplicar os limites dessas duas funções. Por exemplo, aquele x ao quadrado ali. X ao quadrado não é x vezes x? Né? Então, você tem aqui x vezes x, que é aquele x ao quadrado que eu coloquei ali em cima, né? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer o limite de x quando x tende a A e multiplicar pelo limite de x quando x tende a A. Então, gente, são propriedades que vocês vão utilizar se for interessante, tá? Se vale para multiplicação, vale para divisão. Então, se eu tenho assim, limite de 2 sobre x quando x tende a A, né? Então, o que a gente faz? A gente faz o limite de 2 quando x tende a A e divide pelo limite de x quando x tende a A, tá? Então, vale para multiplicação, vale para divisão. Se vale para multiplicação, vale para divisão, vale para soma, para subtração, para multiplicação de uma constante, vale para exponencial. Se vale para exponencial, vale para raiz, já que raiz é uma exponencial, né? Então, aquela, por exemplo, do limite de x ao quadrado, lembra? Quando x tende a um determinado valor. O que vocês podem fazer, além de multiplicar x por x? Fazer o limite de x quando x tende a A e elevar isso ao quadrado, tá? Na raiz, se vocês têm esse limite de raiz de x quando x tende a um valor A, vocês podem pôr raiz de limite de x quando x tende a um determinado valor A, tá? Então, pode tirar a raiz. Vale para as funções logarítmicas, cosseno, seno, função exponencial, qualquer uma delas. Então, qualquer uma dessas propriedades vocês podem abrir. É óbvio, tá, gente, que a gente faz isso tudo direto, vocês vão ver nos exemplos agora. Mas vocês vão ver casos muito específicos que essas propriedades nos ajudam a sair de indeterminações para conseguir resolver os limites. E aí a gente usa elas, tá? Então, vamos aplicar aqui diretamente nos exemplos. Aqui eu poderia abrir isso de diferentes formas, né? Ó, eu tenho aqui, eu poderia abrir assim, limite de x ao quadrado quando x tende a 2, somar com limite de 3x quando x tende a 2, somar com limite de 5 quando x tende a 2.
Aqui eu poderia tirar essa constante para fora e multiplicar por limite de x quando x tende a 2. Esse aqui eu podia fazer a multiplicação de x por x, ou poderia fazer aquele que a gente eleva ao quadrado, tá? Tem necessidade? Não, não tem, tá, gente? Né? Poderia fazer esse aqui, ó, limite de x vezes limite de x, quando x tende a 2, tá? Então, eu poderia usar todas aquelas propriedades e ir abrindo isso daqui, mas não tem necessidade. Por quê? Basta usar aquela primeira preposição e substituir. Então, ó, 2 ao quadrado, 3 vezes 2, mais 5. 4 mais 6, mais 5, igual a 15. Vocês vão ver que qualquer propriedade que vocês utilizarem para resolver isso daqui, vocês têm que chegar no mesmo resultado. Então, é o que eu falei para vocês, a gente faz direto sem usar as propriedades, mas pode, elas estão ali, elas são válidas, vocês podem utilizar. Tá? Aqui eu poderia usar aquela da divisão, aí depois quebrar nas da subtração, depois quebrar nessa daqui que tem o expoente ao cubo, tá? Tem necessidade? Não, vamos substituir. 3 menos 5, 3 ao cubo menos 7, 3 menos 5 menos 2, 3 ao cubo 27, 27 menos 7. Menos 2 sobre 20, simplificando, menos 1 sobre 10, ou menos 0,1 se quiser fazer a divisão, tá? Aqui também, poderia tirar a raiz, poderia usar milhões de propriedades aqui, né? Vocês têm mania de pegar isso daqui, gente, já falar assim, ah, é negativo, não existe raiz de número negativo, isso aqui é inexistente. Não pode, tem que calcular, tá bom? Então, menos 2 a quarta, menos 4 vezes menos 2, mais 1 na raiz. Menos 2 a quarta vai dar 16, menos 4 vezes menos 2, 8, mais 1. 16 mais 8 mais 1, 25, raiz de 25, 5, tá vendo? Não deu negativo. Por quê? Porque eu calculei primeiro os valores, tá? Não significa que x é negativo, que quem tá dentro da raiz também vai ser negativo, tá? O que acontece neste exemplo aqui? Se vocês tentarem substituir, olha o que vai acontecer. 1 ao quadrado menos 1, 1 menos 1. Então, 1 menos 1, 1 menos 1. 0 sobre 0. Isso aqui é uma indeterminação, porque não existe divisão por zero, tá, gente? Se vocês tivessem chegado numa resposta assim, 0 dividido por 2, isso dá 0. Tá? O problema é o zero do denominador. Quando a gente tem esses casos de indeterminação aqui, existem várias regrinhas para a gente tentar sair delas. A gente vai ver isso na próxima aula, mas eu já vou introduzir esse conceito aqui para vocês, tá? Eu vou pegar esse termo aqui, ó, e abrir. X ao quadrado menos 1 é x menos 1 que multiplica x mais 1, é um produto notável, tá? Sobre x menos 1. Isso se chama fatorar a expressão, tá? Então, a gente vai aprender isso na próxima aula. Eu elimino ela, ó, e aí fica limite de x mais 1 quando x tende a 1. Fica, então, aqui 1 mais 1, 2. Tá? Então, vão existir diversas técnicas que vão fazer com que eu saia dessa indeterminação e consiga resolver o meu limite. A principal delas, que é a que a gente mais usa, é a fatoração. Tá? E aí eu já coloquei uma bem simples aqui para vocês, que é um produto notável. E aí, quem não lembra, gente, de fatoração, vai voltar lá na matemática básica, na matemática do segundo grau e aprender o que é fatoração, tá bom? Então, aqui, 3 menos 7 vezes 0, menos 5, 0 ao quadrado. Então, vai zerar os outros termos, vai sobrar só o 3. Cuidado com os sinais, né? Vocês costumam errar muito o sinal, né? Então, aqui a gente tem, ó, menos 1 à quinta, mais
6 que multiplica menos 1 a quarta, mais 2. Menos 1 a quinta dá menos 1. Menos 1 a quarta dá 1 positivo. Menos com menos mais 6, mais 2. Então, 9. Nesse exemplo aqui, o que a gente tem? A gente tem um expoente negativo aqui, ó. O que eu vou fazer com ele? Primeira coisa, eu vou jogar ele para o denominador, já que ele pertence ao denominador, já que ele é negativo, ó. Esse 1 a gente não precisa nem pôr. E agora eu vou substituir. Então, 3 ao cubo sobre 4, 27 sobre 4. Gente, às vezes vocês olham para essa expressão e já falam, em determinação, não consigo resolver, tem que fatorar, tem que usar outra técnica. Não, às vezes é só substituir. Então, antes de decidir o que vocês vão fazer, vocês têm que substituir para ver o que vocês vão encontrar. Tá? Às vezes é simplesmente resolver, tá bom? E eu coloco aqui mais um exemplo aqui, né? O que eu tenho aqui? X está tendendo a 2, então 2 ao quadrado, 5 vezes 2, mais 6, 2 mais 2. Então, 4 mais 10 mais 6 sobre 4. 20 sobre 4, 5. E aí, a gente tem um aqui que vai me dar uma indeterminação, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 sobre 2 menos 2. Se vocês fizerem a continha, vai dar 0 sobre 0. Então, eu tenho aqui a indeterminação por causa deste 0 aqui, né? Tá bom? E aí, eu tenho que, então, fatorar. Se vocês fatorarem essa expressão, vai dar t menos 2 e t menos 3 sobre t menos 2, quando t tende a 2. Aí, corta o t menos 2, sobra, então, o t menos 3, quando t tende a 2. E aí, faz a continha, 2 menos 3, menos 1. Eu quero, tá bom, que vocês, antes de assistirem a próxima aula, descubram como que se faz uma fatoração. E aí vocês pegam essa expressão aqui com isso e transformam nessa multiplicação dessas duas aqui de baixo, tá bom? Então, eu quero que vocês comecem a assistir a próxima aula sabendo que é uma fatoração, tá? Porque a hora que eu der a aula e mostrar para vocês, eu não vou ficar fazendo as fatorações. Eu vou ensinar uma outra tática lá para vocês, mas eu já quero que vocês saibam o que é e como se faz uma fatoração, tá bom?